Então, primeiro, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui nessa tarde. Ficou a tela inteira? Ficou sim. Ficou, obrigada, Nécia. Então, antes da minha apresentação propriamente dita, eu gostaria de dizer da minha alegria em estar aqui hoje com vocês, né? Nesse momento de retomada, no ano de 2024, da continuidade de um trabalho tão importante que está sendo desenvolvido em relação ao fortalecimento dos comitês. Então, a alegria é minha de ter recebido o convite. É um assunto que me é muito caro, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. E como Sayonara já disse, né, o tema escolhido para hoje é interações e potencialização do grupo técnico e Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna dentro de um debate coletivo. Um debate coletivo que vai ter aí o formato do novo mundo, né, da pandemia. Então, vamos fazer um debate utilizando aí o chat, né, em função da questão da estrutura. E todas as vezes que a gente tem que fazer debate no chat, acaba sendo uma coisa muito interessante, porque isso significa que o número de pessoas que estão conosco neste momento, né, exige que esse formato seja utilizado, né? E aí lembrar que, bom, todo mundo vai ter aí, ó, que ficar digitando um pouquinho no chat, coisas que nós temos feito muito pouco, né? Então, escrever é uma coisa que nós estamos parando de fazer, e isso não é bom para o nosso desenvolvimento cerebral. Então, vamos aproveitar hoje pela saúde dos nossos neurônios, ainda vamos digitar aí, né? Então, eu sou Regina Guiar, né, sou mineira, de formação eu sou médica, sou ginecologista obstetra, fui presidente do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal aqui de Minas Gerais por algumas gestões. Eu fui a primeira presidente do Comitê Estadual aqui há muitos anos, em 1996. Fiquei por um tempo, voltei de 2015 a 2023, estive de novo, né, merecendo responder pela presidência do comitê. Tive participação aqui na criação do Comitê Municipal de Belo Horizonte, lá atrás também, no outro século ainda, né, no final de 1990, na década de 1990. E dentro dessa vivência, então, que eu trago algumas coisas para a gente conversar hoje sobre isso, né? Sou professora aposentada da Faculdade de Medicina aqui da UFMG e atualmente sou consultora da Estratégia Nacional para a Redução de Mortalidade Materna aqui do IFF. Então, eu vou fazer a ideia é fazer uma breve apresentação em que eu pontuo algumas questões que eu acho que vale a pena nós podermos conversar sobre elas. Então, apresentar e comentar algumas funções e finalidades do grupo de trabalho e do Comitê de Mortalidade Materna, dialogando aí sobre interações entre o grupo e o comitê e sobre os efeitos da composição de um comitê de prevenção de morte materna na compreensão desse cenário, né? Eu gosto muito de história e gosto sempre de me reportar, né, de onde viemos, né? E as histórias do comitê é uma história antiga. Os comitês começam lá na década de 1930, nos Estados Unidos, né, principalmente na Filadélfia e em Nova York, e continuam, né, sendo considerados, como foi dito numa reunião de redução de mortalidade materna em 1994, pelo Castilho, né, uma das mais bem-sucedidas estratégias para se conhecer e monitorar a situação de mortalidade materna nos diversos países. Esse fenômeno, essa estratégia de comitê, ela ganha muito mais força na década de 1950, quando o Reino Unido organiza um inquérito confidencial sobre mortes maternas, e eles trabalham até hoje com esse monitoramento
com alterações no formato de a composição, mas utilizando a ferramenta comitê para fazer esse cenário. Na década de 1980, aqui na América Latina, Cuba é o primeiro país a constituir uma Comissão Nacional de Morte Materna, e é também na década de 1990 que começam a ser constituídos comitês de prevenção de morte materna no Brasil. Município de São Paulo, depois, praticamente junto, né, Estado e regionais do Paraná, né? Lembrando que esse trabalho foi um trabalho muito intenso no início da década no final da década de 80 e início de década de 90, e aqui eu rendo minhas homenagens a uma pessoa que foi a grande responsável por uma construção de rede fantástica de comitês estaduais e de capital nesse país, Regina Viola. E na década de 1990, então, o Brasil cria a sua Comissão Nacional, primeira portaria em 94, a portaria em 98, né, reativa essa comissão criada em 94. Em 2003, uma nova portaria reorganizando essa Comissão Nacional de Morte Materna, que lamentavelmente foi substituída em 2022 apenas por uma Câmara Técnica. Quais são as principais características de um comitê? E essas características, elas existem e são defendidas desde a primeira versão dos manuais de comitê que foram publicadas aqui no Brasil, né? A característica mais importante do comitê é ser uma estrutura de uma natureza interinstitucional e multiprofissional, né? E isso é extremamente importante. A diversidade na composição de um comitê qualifica a nossa capacidade de fazer análise de casos. Esse grupo, né, interinstitucional, multiprofissional, ele trabalha com respeito a características extremamente importantes relacionadas à confidencialidade, a ações não coercitivas nem punitivas, de forma ética, técnica, assumindo um papel educativo e consultivo. O que eu gosto de dizer que é a identidade maior de um comitê. Em relação à formação do comitê, nunca existiu uma formação mínima obrigatória. Sempre existiu uma formação básica recomendada dentro dessa compreensão do papel do comitê. E nessa formação básica, sempre se considerou essencial uma participação de profissionais das diversas áreas técnicas relacionadas à saúde da mulher, das secretarias de Estado. Além disso, a vigilância epidemiológica, que tem um papel fundamental no processo da investigação de óbitos, e representação de todos os pontos da rede de atenção. Então, hoje, atenção primária, atenção especializada, hospitalar, urgência e emergência. A importância dos conselhos de classe, pelo menos conselhos de medicina e enfermagem, assim como participação das sociedades científicas de ginecologia e obstetrícia, de pediatria, de enfermagem e obstétrica, né? Pelo menos essas sociedades. As escolas, faculdades de medicina e enfermagem, mas também lembrar da contribuição das escolas de saúde pública, movimentos de mulheres e conselhos. Conselho Estadual Municipal de Saúde de Mulheres, né? Então, movimento de mulheres e conselhos compondo aqui a formação básica da participação social dentro do comitê. Pouco depois, mais à frente, né, já se recomenda a incorporação do Ministério Público como uma representação que enriquece muito o potencial dos comitês. Os grupos técnicos, né, que são importantes, eles, em geral, são representados pelas referências técnicas da Secretaria de Saúde, da saúde da mulher, da vigilância e dos pontos de atenção. Em geral, esses grupos técnicos têm essa característica,
e em que pese a importância que cada uma dessas representações tem, obviamente, quando a gente olha para o contexto do grupo técnico, nós reduzimos a diversidade que eu comentei aqui, que faz a estrutura de um comitê. E quais que são as finalidades desse comitê? Eu considero que a finalidade mais importante de um comitê de prevenção de morte materna é a análise de casos, é a análise dos óbitos, né? A investigação, a obtenção das informações que vão gerar os dados para análise, devem preferencialmente serem conduzidas pela vigilância epidemiológica. Os comitês devem assumir este papel de uma forma muito excepcional. A vigilância epidemiológica, ela traz uma possibilidade de organização para a investigação epidemiológica dos dados, que é muito rica. E nessa análise dos óbitos, os membros do comitê, então, devem se atentar para compreender as circunstâncias da ocorrência desses óbitos, avaliar os aspectos relacionados à prevenção daquela morte, identificando os fatores de evitabilidade. Quando nós falamos de fatores de evitabilidade, nós temos que pensar em todo o universo que compõe esses casos. Então, olhar a comunidade, a mulher, a família, os profissionais que participaram da assistência, as instituições que essa mulher percorreu nos caminhos assistenciais, as questões sociais e as questões intersetoriais. Essas análises são feitas no formato de discussão de casos e baseado, então, nessa discussão de casos, fazendo essa análise, os comitês devem elaborar recomendações para a redução de mortes evitáveis. Então, essa, para mim, é o grande papel do comitê. Mas o comitê também tem papéis que são fundamentais, né? Informação. O comitê é a ferramenta mais rica para qualificar as estatísticas oficiais. Quantas mulheres morreram no ciclo gravídico puerperal? De que elas morreram? Onde elas morreram? Por que elas morreram? Esses comitês devem, né, produzir relatórios sobre a situação da mortalidade materna. Ele é um instrumento excepcional de educação continuada, quando nós promovemos discussão de casos nos diversos pontos da rede de assistência, nós estamos fazendo um dos melhores formatos de educação continuada, principalmente quando a gente pensa em educação continuada para adultos. É papel do comitê também criar situações, eventos, reuniões, momentos, né, para conscientizar os formuladores de políticas públicas, as instituições de assistência, as equipes de saúde e a comunidade, tanto sobre a mortalidade materna, quanto seus efeitos sociais, seus efeitos na saúde e as suas formas de evitabilidade. E o comitê é responsável por dar visibilidade a tudo isso, fazendo mobilização. E nessa mobilização, buscar interlocução entre os setores dos poderes públicos e controle social é extremamente importante para garantir ou favorecer a execução das recomendações, já que o comitê ele é um organismo consultivo. E nessa mobilização também, por meio de mobilização, qualificar esse conhecimento, tanto quantitativa quanto qualitativamente, sobre os níveis da morte materna, suas causas e seus fatores de risco associados. Qual que é a importância da gente ter participação de outros setores para além daquelas representações que, em geral, compõem o grupo técnico, né? Esse é um artigo muito bonito, né? Recentemente publicado por um colega brasileiro, João Paulo Souza, né, de Ribeirão Preto, que é um profundo estudioso de mortalidade materna. E nesse artigo, né, o João Paulo traz algumas questões que eu acho fundamental para o nosso debate aqui. Eu fiz uma tradução livre, uma frase que está no artigo, né? E o João Paulo e os outros colegas que são autores desse artigo, né, que está aqui, inclusive o link para quem tiver interesse,
Ele coloca que uma coisa extremamente importante no enfrentamento à mortalidade materna é nós não perdermos de vista que a mortalidade materna não é apenas uma questão da saúde. Saúde materna é uma questão social. Ele diz: as doenças e as incapacidades maternas não são apenas problemas médicos ou biomédicos, mas resultados de uma interação complexa e de forças ecossociais, estilos de vida e exposições e fatores em nível individual. E essa é uma figura muito interessante que ele traz, e eu deixei na língua original o artigo, porque são palavras muito simples, né? E ele faz uma descrição de quais são os componentes ou os principais determinantes da saúde e bem-estar materno. E, obviamente, quais são os superdeterminantes e os determinantes da morbidade e da mortalidade materna. Então, primeiro ele chama a atenção para a importância dos superdeterminantes, que envolve o nosso meio ambiente, o nosso planeta, que envolve o nosso sistema econômico e o nosso sistema político, que envolve a cultura de cada grupo de mulheres e de cada população, e que envolve também questões específicas do ser humano enquanto biologia, enquanto corpo biológico. Esses superdeterminantes, eles influenciam de uma forma direta os determinantes sociais. Assim como eles influenciam também o estilo de vida e as exposições que essa mulher vai viver ao longo da sua vida. E influencia nos fatores individuais. Então, esses superdeterminantes e esses fatores sociais, exposição, estilos de vida, fatores individuais, eles vão determinar o sistema de saúde. E esse sistema de saúde, obviamente, tem influência no bem-estar e saúde materna ou na doença e morte materna. E em função disso, ele faz uma segunda frase no artigo que é muito importante. Ele diz o seguinte: focar somente nas causas biomédicas da mortalidade materna é insuficiente. Esta é uma questão que eu acho que é muito importante para quando nós falamos dos nossos comitês. E quando nós ampliamos, então, nós temos os grupos técnicos, como eu disse, com uma representação mais restrita, e os comitês com essa diversidade de representação. E o que acontece quando eu participo de uma conversa, de um debate, de um diálogo, né? Em que eu amplio os olhares, eu amplio as vivências, eu amplio a forma de enxergar o mesmo fato. Obviamente, isso interfere na nossa perspectiva de enxergar esse mesmo fato. E isso é extremamente importante para quando nós estamos falando sobre evitabilidade, fatores predisponentes, fatores determinantes na mortalidade materna. E aí eu vou lembrar uma frase do Aristóteles, que tem muito a ver, né, com um dos princípios do nosso sistema único de saúde, que é a equidade, né? Porque Aristóteles fala o seguinte, que para alcançar a igualdade, nós precisamos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. E enxergar como tratar os iguais iguais e os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade, exige muitos olhares. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa que é uma referência técnica da saúde da mulher, da vigilância epidemiológica, ela não tenha a capacidade de ter essa visão. Mas, obviamente, quando nós compartilhamos isso com pessoas que exercem outras ações, né, isso amplia a própria capacidade nossa de ver o mundo de uma nova forma. Então, essa é a grande característica de uma composição. Então, vamos ver aqui rapidamente, por exemplo, o que a participação social pode contribuir no comitê. Ela contribui
em cada um dos detalhes da análise do caso. Mas a experiência da participação social dentro de um comitê amplia sobremaneira a capacidade daquele grupo, né, em identificar o quanto as disparidades étnicas, enquanto as desigualdades interferiram naquele risco de doença ou morte, conseguem, nos ajudam a identificar e perceber de uma forma muito mais fácil o racismo institucional, que é tão importante nessas situações. Como é que as questões de gênero, as questões de classe, tantas outras formas de violência fazem parte daquele quadro que teve um final altamente biológico, né? Mas como é que essas questões trazem? Né? Outras participações, por exemplo, escolas de medicina e enfermagem, né, que trazem uma riqueza da sua expertise específica fantástica nas discussões de caso. Mas se pode ir muito além dessas participações. Né? Essas participações elas podem contribuir de uma forma fantástica, né, na construção de currículos formativos que valorizem os determinantes sociais no cuidado em saúde. E aí nós estamos falando de uma formação de recurso humano que depois vai chegar na ponta, já que teve a oportunidade de vivenciar as questões biológicas para além da questão puramente biomédica. Podem colaborar realizando pesquisas que ampliem a compreensão dos fatores predisponentes da mortalidade materna. Né? Um outro exemplo, questão do Ministério Público. Né? Aqui em Minas, nós temos uma experiência muito rica com a participação do Ministério Público, que assim como eu comentei com a questão, por exemplo, em relação às escolas, né? Além da expertise específica, podem contribuir imensamente na garantia de implementação das recomendações. Né? O Ministério Público aqui de Minas Gerais fez um projeto chamado Projeto Melissa, que é um projeto muito interessante, que junto com os promotores, né, de várias regiões, criou mecanismos para fortalecer a atenção primária com garantia de equipes completas na atenção primária. Né? E a participação do Ministério Público ao compreender a identidade de um comitê, na realidade, ele é o nosso grande aliado para fazer prevenção de uso indevido e litigioso dos resultados dos comitês na prevenção da mortalidade materna. E, de vez em quando, nós, comitês, ficamos apertados com o Ministério Público. Né? Então, são alguns exemplos de quanto que essas participações elas ampliam. Né? Então, para dar aqui vez ao nosso debate coletivo via a teclas do chat, né? Eu queria reforçar isso. Né? Um grupo técnico é extremamente importante que ele seja organizado. Né? Ele facilita a dinâmica de análise de caso, principalmente nos estados, nas capitais e nas cidades de maior porte, em que o número de casos a ser discutido é maior. Né? Então, você pode fazer reuniões com maior frequência, você pode fazer discussões mais voltadas para as questões biomédicas de forma mais contínua. Né? Mas esses grupos técnicos, eles ganham potência, eles dão mais voz e visibilidade à mortalidade materna, né? Quando eles se integram dentro de um comitê de prevenção de prevenção de morte materna. Né? Então, aí, com a participação de controle social, de órgãos e instituições afins, né? Que nos permitem, na realidade, crescer enquanto profissional na capacidade de análise de um caso, né? E nos faz crescer na nossa capacidade de enxergar aquele caso dentro de todo o contexto social em que essa mulher se insere. Né? E com isso, né, cumprir uma missão, que eu acho que é a missão essência do comitê, né? Que embora nos dedicamos a falar sobre doença e sobre morte, né? Isso é a nossa forma de mostrar o nosso interesse pela vida. Né? Por isso que eu trago essa frase aqui, do Thomas Mann, de um livro dele que chama Montanha Mágica, né? E que ele fala exatamente isso. Né? Todo interesse na doença e na morte
é, em verdade, apenas uma outra expressão de interesse na vida, né? Que eu acho que é o nosso grande interesse, né? Prevenir mortes evitáveis é a prova disso, né? Que é o nosso foco. Então, eu espero ter trazido algumas questões aqui para que a gente possa conversar, dialogar neste webinário, numa rede que está se formando, né? Que se apoia, que trabalha junto, né? Dentro dessa perspectiva. E, mais uma vez, eu queria dizer o quão delicioso é, tá? Poder estar vendo esse início de atividades do ano do grupo para o qual vocês respondem e conduzem aí, tá? Muito obrigada, gente.